Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje à noite, vamos nos aventurar na Dark Web para algumas histórias verdadeiramente aterrorizantes. Aviso, não tenho certeza absoluta se essas histórias são totalmente verdadeiras. Algumas delas podem ser, outras talvez não. Mas como o No Sleep gosta de dizer, tudo é verdade mesmo que não seja. Essas histórias em particular podem ficar muito sombrias, então um aviso é fortemente recomendado. Você precisará de uma constituição forte e estômago para superar algumas dessas. E finalmente, gostaria de agradecer imensamente à Senhorita Terrível por se juntar a nós no show de horror desta noite. Não se esqueça de se inscrever para conteúdo diário, mas por agora é hora de ficar confortável. Desligue suas webcams e deixe a escuridão tomar controle. Eu costumava trabalhar na Dark Web. Não entrarei em detalhes sobre como comecei nesse trabalho. Meu trabalho simplesmente consistia em rastrear pessoas. Eu era pago para encontrá-los, pegá-los e levá-los a um local específico. Eu nunca me preocupei com o que aconteceria com essas pessoas depois, mas pelo que eu entendia, nunca acabava bem. Após anos fazendo esse trabalho, me tornei insensível a isso. Para mim, era só mais um dia no trabalho. A única diferença era que eu era muito melhor remunerado. Devo também salientar que eu não trabalhava sozinho, eu tinha um parceiro que me ajudava. Para fins da história, vamos chamá-lo de Sam. Nós nos conhecemos através dos fóruns da Dark Web cerca de 3 meses depois que eu comecei meu trabalho. Ele tinha muito mais experiência em tirar pessoas da Dark Web do que eu, tendo feito isso por vários anos, mas ele estava ficando mais velho e percebeu que o trabalho estava muito difícil para fazer sozinho. Após conversarmos, concordamos em trabalhar juntos. Eu o ajudaria a realizar as tarefas que eram mais difíceis para ele devido à sua idade, e ele me guiaria, além de me levar para trabalhos mais difíceis e melhor remunerados para reduzir o risco de estragá-los. Após nos conhecermos, notamos que combinávamos bem. Levou apenas algumas semanas para entrarmos em um ritmo. Seríamos contatados pelos nossos empregadores através dos fóruns, recebendo alvos e qualquer outra informação importante que seria crucial para a tarefa. Sam e eu então dirigiríamos sua van até o local para avaliá-lo. Passaríamos o tempo que tínhamos obtendo qualquer informação que nosso empregador deixou de fora, como horários e padrões. Então decidiríamos uma data, hora e local. Depois garantiríamos nosso alvo e o levaríamos a um ponto de entrega especificado dado a nós pelo nosso empregador. Seríamos pagos e então passaríamos para o próximo trabalho. Fazíamos nosso trabalho como um relógio. Por mais horrível que fosse, éramos realmente bons nisso. Eventualmente chegamos ao ponto em que poderíamos garantir um alvo em questão de dias. Logo conseguimos viver confortavelmente. Claro que não éramos estúpidos o suficiente para ficar complacentes. Afinal, a Dark Web é um lugar perigoso para quem não é cuidadoso. Estávamos vivendo suavemente, sem realmente nos importar com as pessoas que estávamos caçando. Tudo o que nos importava eram nossas carteiras gordas e casas bonitas. Mas então, um dia, tudo desabou ao nosso redor. Sam e eu fomos enviados para um trabalho por um empregador sem nome. Eles nos instruíram a garantir um jovem de 19 anos que morava em um bairro rico. Isso não era muito anormal para nós. Muitos empregadores anteriores nos enviaram para garantir alvos ricos, geralmente para resgatar. O que era anormal era o conjunto de instruções que nos foi dado. Nos disseram que o alvo não tinha segurança em casa, mas não deveríamos presumir isso. Deveríamos praticar extrema cautela e vigilância ao garantir o alvo, e deveríamos considerá-lo extremamente perigoso. Finalmente, a instrução mais estranha que eles nos deram foi que deveríamos administrar carfentanil ou algo similar através de dardo tranquilizante antes de garantir. Não era o fato de nosso empregador querer que tranquilizássemos nosso alvo, que era estranho. Já tínhamos feito isso muitas vezes antes. O que era estranho era que eles especificamente solicitaram que usássemos carfentanil, que é um tipo de tranquilizante que eles usam em elefantes. Mesmo um único dardo disso poderia ter sido suficiente para acabar com a vida de um humano. Deixe-me deixar claro que não somos assassinos. Sam e eu nunca tiramos uma vida antes ou depois deste trabalho.
Sabíamos que não havia como usar essa substância para tirar nosso alvo vivo, então apenas assumimos que nosso empregador não sabia muito sobre tranquilizantes e só queria parecer inteligente ao incluir um tipo específico. Eu realmente gostaria que tivéssemos seguido suas instruções. Iniciamos o estudo do alvo no dia seguinte ao recebimento das instruções. O garoto era extremamente recluso. Pelo que percebemos, ele morava com os pais, que quase nunca estavam em casa. Ele passava quase todos os dias em casa fazendo o que desejava para se ocupar. Lendo, jogando videogames, vendo televisão, as coisas típicas de adolescente. Por mais que Sam e eu tentássemos, não conseguíamos achar um único motivo para considerar esse garoto intimidador, muito menos perigoso. Ele parecia viver uma vida extremamente protegida e provavelmente nunca tinha estado em uma briga antes. Mas tínhamos uma tarefa a cumprir e precisávamos seguir as regras da melhor forma possível. Na noite da extração, estacionamos nossa van próximo à casa dele. Como todos no bairro dormiam, seria fácil retirá-lo após capturá-lo. Sam sentou-se na frente, enquanto eu deitava na parte de trás da van, mirando o rifle tranquilizante pelas portas traseiras. A maneira como a van estava estacionada me dava um ponto de vantagem perfeito para a casa das crianças. Além disso, caso esteja se perguntando, eu não estava usando carfentanil. Optei por uma droga mais fraca que não acabaria com a vida de um humano. Eu não me preocupava se nosso empregador ficaria chateado por suas instruções não serem seguidas perfeitamente, a menos que planejassem testar o sangue dele ao pegá-lo. Não havia como eles saberem. Após cerca de 30 minutos, o garoto surgiu na janela da cozinha. Não estávamos muito longe, então a quantidade de detalhes que eu podia ver era muito alta. Ele tinha cabelos loiros ondulados, muitas sardas no nariz e nas bochechas e olhos verdes esmeralda penetrantes. Ele se servia um copo d'água quando o marquei. Sua reação foi surpreendentemente mansa. Ele pulou de surpresa quando o dardo entrou em seu pescoço, mas não gritou. Quando ele o retirou, não parecia assustado ou confuso. Se alguma coisa, ele apenas parecia irritado, como se tivesse acabado de espantar um mosquito que pousou nele, então ele virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu estava fazendo este trabalho há cerca de 4 anos neste ponto. E eu tinha visto algumas coisas estranhas, claro, a maioria delas quando eu estava navegando na Dark Web, mas ainda assim, quase nada me assustava. O olhar que este garoto me deu me assustou. É difícil descrever exatamente qual era a expressão dele enquanto seus olhos me encaravam, mas a melhor maneira que eu poderia descrever era uma expressão que dizia: "Eu te desafio a vir atrás de mim. Você não vai gostar do que acontece se fizer isso." Depois, o garoto apagou a luz da cozinha e saiu da minha vista. A van balançou quando Sam abriu a porta, pulou para fora e caminhou até mim. Ele tinha uma bolsa em uma mão e uma lanterna na outra. "Tudo bem, parceiro, você está pronto?" ele disse com calma. Não sei se ele viu a expressão do garoto ou não, mas se viu, não demonstrou. Sim, vamos, eu disse, guardando a arma escura e minha própria lanterna. "Cristo, é uma bela casa", disse Sam distraído. "Esse é um garoto de sorte. Eu sei que não é o que normalmente fazemos, mas talvez pudéssemos roubar o lugar enquanto estivéssemos aqui." Não respondi enquanto íamos para casa. Eu arrombei a fechadura da porta dos fundos e rapidamente entramos. As luzes estavam apagadas e o lugar estava mortalmente silencioso. Primeiro fomos à cozinha. Ambos sabíamos que provavelmente a criança não estaria lá. Os tranquilizantes demoram um pouco para fazer efeito, e se ele tivesse se afastado depois de ser marcado, provavelmente estaria em outro lugar da casa. Estávamos certos. A cozinha estava vazia, sem pratos ou comida no balcão, exceto por um copo meio cheio de água. Continuamos procurando pela casa, mas rapidamente ficou evidente que algo estava errado. Não importava o quanto procurássemos, não conseguíamos encontrar a criança em lugar nenhum. Ele já deveria ter desmaiado agora. Um tranquilizante já deveria ter feito efeito há muito tempo, mas ele não estava em lugar nenhum. "Você tem certeza que acertou a maldita criança?" Sam sibilou para mim depois de vários minutos de busca infrutífera. "Eu juro, se você estragar esse trabalho por causa da sua mira ruim, eu vou acabar com você." "Eu sei que acertei nele", eu retruquei. "Eu até vi ele tirar o dado." "Mais do que onde ele está?" Sam perguntou. Ele não poderia ter ido longe, não com um tranquilizante. Nossa discussão foi interrompida por um barulho vindo do outro lado da casa.
Soou como várias batidas em rápida sucessão, como se alguém estivesse pisando forte. O barulho continuou por 1 minuto, movendo-se pela casa antes de finalmente parar. Sam e eu nos separamos rapidamente para investigar. Não sabíamos de onde vinha o barulho e não queríamos arriscar que o alvo escapasse. Voltei pela cozinha até a sala de estar. Eu estava prestes a ir para a próxima porta quando algo me chamou a atenção. No chão havia uma pilha de tecido. Quando olhei mais de perto, era uma pilha de roupas. As exatas roupas que a criança estava usando. Ao que parece, ele se despiu completamente e deixou as roupas lá. Eu não tinha ideia do porquê ele faria isso. Ficar nu não te dá uma vantagem tática ao tentar escapar de alguém, ou pelo menos não uma que eu pudesse pensar. Tirar os sapatos poderia tornar seus passos mais silenciosos, mas tirar todas as suas roupas realmente não era necessário. Eu estava tentando pensar em um bom motivo para o garoto se despir quando meus pensamentos foram interrompidos por um grito arrepiante vindo do outro lado da casa. Eu reconheci instantaneamente a voz como sendo de Sam. Eu corri o mais rápido que pude para onde o grito veio. Quando cheguei lá, Sam estava deitado no chão do corredor. De onde eu estava, só conseguia ver seu tronco superior, cabeça e braços. Ele se agarrava à parede como se sua vida dependesse disso, ou algo invisível no corredor puxava suas pernas. Seja lá o que fosse, era forte e determinado a arrancá-lo. Corri desesperado tentando ajudar meu parceiro a se soltar. Eu mal tinha começado quando Sam perdeu a aderência e desapareceu da minha visão. Ele gritava e chorava, implorando que eu o salvasse. Quando virei a esquina, o que quer que eu tivesse estava o puxando pela porta do porão. Só vi o Sam rapidamente antes de o puxarem escada abaixo. Fui até a porta e tentei acender a luz, mas a energia havia sido desligada. Eu estava dividido entre rezar para que aquela coisa estivesse sozinha ou não. Estando sozinho, não precisaríamos lidar com mais ninguém ou qualquer outra coisa. Mas isso também indicaria que era esperto o bastante para desligar a energia em benefício próprio. Fui tirado dos meus pensamentos pela realização de que Sam havia parado de gritar. Eu seriamente considerei dar o fora e deixá-lo para trás. Era fácil assumir que ele estava morto, mas até pessoas horríveis podem fazer amigos, e por mais que eu quisesse negar, eu tinha formado um vínculo com Sam ao longo dos anos trabalhando com ele. Não conseguia me convencer a abandoná-lo, então me repreendi por ser estúpido. Eu desci as escadas. Quando cheguei ao fundo, esperava que o porão estivesse silencioso. Em vez disso, ouvi um ruído distinto de mastigação vindo do outro lado da sala. Tentei discernir o que era o barulho apenas pelo som, mas a adrenalina correndo em mim dificultava a concentração com as mãos tremendo. Liguei minha lanterna e apontei para o barulho, e passei todos os dias desejando não ter feito isso. Uma criatura esguia estava pendurada em uma barra exposta que se projetava do teto do porão. Parecia humano, mas apenas por pouco. Seus braços eram muito longos, com garras semelhantes a unhas. Suas pernas e pés tinham muitas articulações, o que permitia que ele pendurasse de cabeça para baixo do teto como um morcego. Parecia ter uma pele que não se ajustava ao seu próprio esqueleto, com algumas áreas sendo esticadas enquanto outras estavam amontoadas. Quanto ao barulho de mastigação, descobri rapidamente de onde vinha. Sam pendia flácido da garra da criatura. Ele estava claramente morto, com grandes pedaços de sua carne faltando. A cada poucos momentos, a criatura rasgava o corpo de Sam em direção à sua boca e dava grandes mordidas. Ele também não parecia ser exigente, comendo qualquer coisa que a boca encontrava. Quando percebeu que eu estava com a lanterna apontada para ele, parou e olhou para mim. O rosto dele estava uma bagunça sangrenta. Os traços do seu rosto estavam horrivelmente distorcidos. Sua mandíbula estava tão aberta que pensei que estava desconectada do crânio, e seus olhos não tinham qualquer sentido de humanidade. Essa coisa era um monstro, e eu sabia que ela acabaria comigo sem hesitação se tivesse a chance. Eu estava paralisado pelo medo, olhando para essa coisa quando de repente me dei conta. O monstro tinha características horríveis, mas o cabelo loiro, as sardas e os olhos verdes fizeram tudo se encaixar. Essa coisa era nosso alvo. Era o garoto que fomos enviados aqui para cuidar.
Seus traços estavam mutilados e distorcidos, mas era inegavelmente ele, mesmo que monstruoso. Agora eu entendia por que o tranquilizante não funcionou, e por que nosso empregador nos instruiu a usar a droga que eles queriam. Por que eles queriam essa coisa viva é algo que está além da minha compreensão. Eu dormiria muito melhor à noite sabendo que ele está em uma cova profunda e escura. Após o que pareceram horas de contato visual ininterrupto, ele gritou para mim, o que foi suficiente para me fazer correr escada acima. Corri sem parar, sem olhar para trás para ver se estava sendo perseguido, até chegar à van. Pulei no assento do motorista e saí rapidamente dali. Ultrapassei o limite de velocidade em várias milhas, mas não me importei. Eu só me sentiria seguro bem longe daquela coisa. Após escapar da cidade, zerei minha poupança e vendi todos os meus bens. Depois disso, passei por um extenso processo de apagar qualquer rastro remanescente. Mudei meu nome, fiz algumas cirurgias plásticas e o pouco de presença que eu tinha na web eu limpei completamente. Toda a evidência do homem que eu era antes sumiu completamente quando terminei. Até 2 meses atrás, para todos, eu simplesmente não existia. Eu tinha feito uma promessa a mim mesmo para nunca mencionar o que vi, para enterrar o passado o mais fundo possível, mas tenho sido atormentado por pesadelos desde que vi aquele monstro e pensei que talvez se eu alertasse o mundo sobre sua existência, minha consciência poderia ser aliviada. Não posso revelar a localização dessa fera. É melhor para todos se isso for mantido em segredo. Não tive mais notícias de quem queria capturar a fera. Honestamente, fico feliz por não o termos capturado. Não quero saber os planos deles para os monstros quando os capturássemos. Então tome isso como um aviso. Dizem que a Dark Web está repleta de monstros. E eu aprendi da maneira mais difícil que às vezes isso pode ser levado ao pé da letra. Há alguns anos fiz algo terrível. Às vezes, eu realmente gostaria de não ter feito, pois é algo irreversível. Tudo começou quando minha namorada, agora ex, terminou comigo. Agora eu sei que isso pode parecer trivial e apenas uma parte do crescimento da vida como pessoa. No entanto, infelizmente para mim, teve o efeito completamente oposto. Eu sei que você vai achar que eu sou infantil e que eu deveria ter apenas aceitado, e você estaria certo, mas eu não aceitei. Eu estava machucada. Na verdade, eu estava mais do que machucada. Eu estava ofendida, insultada. Quer dizer, como ela pôde? Depois de tudo que eu fiz por ela, fui eu quem deu a ela um lugar para morar. Fui eu quem a ajudou a pagar suas dívidas. Fui eu quem a ajudou a conseguir um emprego. E ela quer jogar tudo isso na minha cara. Eu não ia permitir que isso acontecesse sem punição. Eu estava tão abatida e furiosa que nem conseguia dormir. Eu estava tão frustrada e com raiva que podia sentir meu corpo tremendo de fúria. Então, uma noite, com ódio e escuridão no meu coração, liguei meu laptop. Agora, eu não era e não sou uma estranha para a Dark Web. Passei inúmeras horas tentando e falhando em navegar por ela, só encontrando os típicos sites de drogas. Sites armadilha. E claro, fóruns, muitos e muitos fóruns. E embora eu não soubesse ao certo o que buscava, ou mesmo onde encontrar se soubesse na verdade, subconscientemente, acho que de alguma forma eu sabia. Eu só queria que ela sofresse. Eu queria que ela sofresse como ela me fez sofrer. Eu queria que ela sentisse o constrangimento que eu senti e sofri nas mãos dela. E eu queria humilhá-la como ela me humilhou. Eu ainda tinha fotos e vídeos dela do nosso tempo juntos, pessoais, digamos, e no meu estado de raiva reprimida e depressão, achei que seria uma boa ideia usar isso contra ela. Então eu comecei a procurar, clicando em link após link, até que eventualmente cliquei em algo que chamou minha atenção. Era um fórum chamado A Lista dos Travessos. Começou com a pergunta: você conhece alguém que tem se comportado mal? Se sim, considere colocá-los na lista dos travessos. Perfeito, pensei. É isso. Vou fazer upload das fotos e vídeos pessoais que tenho dela lá, e talvez até vincular as redes sociais dela, e veremos quem vai rir depois. Pensei em adicionar o endereço dela, mas ela voltou a morar com a mãe, então tracei um limite ali.
Eu sei, quão nobre da minha parte. No entanto, o fórum não era o que eu esperava. Você não podia fazer upload diretamente para a página inicial. Havia diferentes seções, ou punições, como eles chamavam. Lembro-me de achar que era dramático. Estas são apenas algumas das várias seções diferentes, Elf na prateleira, Krampus, Krampus e campos gelados. Sim, eu sei, muito natalino, certo? Eu pensei assim. Isso meio que me fez rir e me fez levar ainda menos a sério. Elf na prateleira meio que me fez dar meio sorriso, mas não foi isso que eu escolhi. Eu escolhi o roubador de trenós. Foi meio engraçado para mim. Após clicar, aguardei 1 minuto e meio até que a página branca brilhante carregasse, com algumas caixas de texto pretas e um título dizendo que o Papai Noel está esperando para escrever sua lista de travessuras. Por favor, preencha os detalhes, e ele fará o resto fofo. Mas eu também achei meio bobo. Mesmo assim, preenchi nome, idade, aniversário e links para as redes sociais da pessoa. Estava tudo lá. Tudo o que eu estava procurando desesperadamente e, claro, uploads de fotos. Jackpot, lembro-me de pensar sorrateiramente e sorrir para mim mesma, meio que rindo no processo. Não podia fazer uploads de vídeos, mas as fotos já bastavam para mim. Também pedia o endereço, mas como disse antes, não estava pronta para ir tão longe. Mas eu escrevi a cidade natal dela, nossa cidade natal. Algo que agora desejo não ter feito. Então, depois de terminar de preencher as informações dela, sem nenhum momento de hesitação, cliquei em enviar. Segundos depois, uma pequena caixa de texto surgiu, indagando: tem certeza? O Papai Noel não vai esquecer. Ele verifica aquela lista 2 vezes. Todos os nomes são definitivos. Pressionei sim com um sorriso satisfeito e pronto. Perfeito, eu pensei. Até que fui redirecionada para outra página. A página demorou para carregar, mas quando o fez, surpreendeu-me. Apenas agradecia a inscrição na lista dos travessos. Nós realmente apreciamos isso. Sente-se, relaxe, e o Papai Noel vai arrasar pegando esses ho-ho-hos. O Papai Noel vai esvaziar seu saco e essa pessoa de uma vez? Ele sabe quando você tem sido travesso. Agora isso me levou um pouco para trás. Levei alguns minutos para processar o que estava sendo dito e quando entendi, apenas ri. Por mais terrível que pareça, é verdade. Vamos lá, era nojento e sim, admitidamente doentio. Mas foi meio engraçado e de qualquer forma não tem como ser real. Então não me importei, pois tinha alcançado meu objetivo. Achei que quando o trabalho estivesse pronto e fosse publicado, as pessoas veriam, mandariam mensagens para ela nas redes sociais, e então ela seria humilhada. Então, me sentindo melhor comigo mesma, eu calmamente e com confiança desliguei meu laptop e apaguei tudo corretamente, garantindo que eu não pudesse ser rastreada ou implicada de qualquer maneira. Eu já estava fortemente protegida, eu sabia disso, mas como qualquer pessoa que usa a Dark Web dirá, é melhor prevenir do que remediar. Na manhã seguinte, acordei com o maior e mais perturbador sorriso que já produzi. Sinceramente, devo ter parecido o gato de Cheshire sorridente de Alice no País das Maravilhas. Eu estava extremamente orgulhosa de mim mesma. Olhando para trás agora, isso honestamente me deixa enjoado. Naquela época, eu mal podia esperar para ver os resultados do meu trabalho. Eu estava tão animada para vê-la sofrer. Eu queria que ela sofresse e queria que ela soubesse, bem, mais precisamente pensasse, que fui eu, mas sem uma maneira real de provar isso. Eu queria quebrá-la e queria que ela se sentisse tão inútil quanto ela me fez sentir. Mas, para minha total consternação e decepção, nada aconteceu. Eu esperei, mas nada. Nenhuma ligação ou mensagem de texto irritada, nenhuma postagem indignada nas redes sociais, nada mesmo. Certamente tinha funcionado, certo? Não tinha como eu verificar ou reencontrar aquele link, mesmo se tentasse. Então, após alguns dias, minha empolgação havia desaparecido.
E eu me senti rejeitada e genuinamente chateada porque claramente não tinha funcionado. Ninguém estaria tão calmo assim se tivesse, e eu não poderia exatamente perguntar a ela ou ir verificar. Isso apontaria o dedo diretamente para mim. Então, depois de um tempo, eu simplesmente desisti. Na verdade, todo o incidente agora era cansativo para mim, e por mais triste que pareça, estranhamente me fez sentir melhor, como se eu tivesse de alguma forma tirado tudo isso do meu sistema. Dias depois, acordei com batidas fortes na porta. O drama anterior do meu relacionamento passado havia completamente saído da minha mente neste ponto, e, apenas para contextualizar, eu moro sozinha e não recebo muitas visitas com frequência, então eu estava mais do que irritada por ter sido acordada do que curiosa para ver quem estava na minha porta, por qualquer motivo. Então, você pode imaginar meu choque quando eu abri minha porta de repente, apenas para ser recebida pelas expressões sérias de 2 policiais. Droga, é isso? Irei para a cadeia e pensarão que sou uma aberração. O que eu acho em toda a justiça, eu era naquela época. Eles me perguntaram se podiam entrar e eu, claro, concordei, não querendo fazer uma cena e possivelmente piorar as coisas. Lembro-me de pensar na época que eles só pediram para entrar. Até agora, não estou sob prisão ou algo assim, então é melhor eu ver o que eles querem. Mas o que eles me perguntaram me deixou completamente e totalmente sem fôlego. Quando foi a última vez que você viu a Katie? Fiquei sem palavras e por um segundo devo ter parecido a pessoa mais culpada do mundo. Percebendo isso, rapidamente tirei a expressão de surpresa e medo do meu rosto e respondi tão calmamente quanto pude. Não desde que terminamos, então cerca de 2 semanas, eu respondi. Isso era verdade, mas ainda assim não me salvou de suas perguntas e de seu intenso escrutínio e questionamento. Onde você estava na noite do dia 6? Eu lhes disse a verdade em casa. Alguém pode verificar isso? Eles disseram. Bem, não, eu moro sozinha, mas fui deixada em casa depois do trabalho por um dos meus colegas, o que é rotina após cada turno, então ele pode, eu acho. E a que horas foi isso? Eu disse a ele a verdade. Era por volta das 10h30. As câmeras no trabalho devem mostrar que eu saí por volta das 10h20 e é apenas cerca de 10 minutos de carro até aqui. Você saiu de sua propriedade em algum momento depois que você retornou? Ele perguntou. Não, eu... Disse timidamente, mas com tanta autoridade quanto pude, eu retruquei. E o circuito fechado de televisão, fora dos apartamentos, vai verificar isso. Seu olhar intenso nos meus olhos parecia vacilar e afrouxar um pouco. Então pensei em arriscar e perguntar do que se trata tudo isso. Ele afirmou que não pode fornecer detalhes de uma investigação em curso. Katie estava desaparecida há quase 1 semana após ser reportada como sumida. Ela foi vista pela última vez pela mãe saindo de casa para fazer compras, mas nunca voltou. Os policiais saíram logo após isso, agradecendo-me pelo meu tempo. Eles verificaram as câmeras de segurança com meu chefe e colega que confirmaram minha versão dos fatos. Semanas se passaram e nada da Katie. Ela parecia ter desaparecido no ar. Eu não conseguia acreditar. Não poderia ser, poderia? Não poderia ter sido por minha causa. Pensei que fosse um pervertido que a perseguia nas redes sociais e encontrou seu endereço depois que postei as imagens, mas tinha que ser coincidência. Aquele fórum não poderia ser real. Em outras palavras, a lista de travessuras do Papai Noel. Concentre-se, pensei. Conforme o tempo passava, meu sentimento piorava. Apesar de não ter sido fisicamente responsável, de alguma forma eu causei ou iniciei isso. Senti-me culpada, como se tivesse feito algo a ela. Quer dizer, essa é a garota que eu amei uma vez, a garota que eu ainda amo. E eu fiz isso. Eu causei isso. E sua pobre mãe, elas estavam afastadas há anos. Eu consegui fazer com que elas se reconciliassem. E para quê? Para eu poder destruí-la pior do que ela poderia ter imaginado. Não conseguia viver com a culpa e a vergonha. Tentei seguir normalmente com a vida, mas era impossível.
Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, mas eu sabia que merecia essa dor. Eu me encolhia toda vez que me pegava sentindo pena de mim mesma. Eu não sou vítima, sou um monstro, um lobo em pele de cordeiro, se preferir. Eu merecia isso, não ela, e eu era tão egoísta, tão nojenta e patética. Comecei a beber para conseguir dormir, qualquer coisa para anestesiar a dor e tirar a imagem do rosto e os sons dos gritos dela da minha cabeça. Eu não conseguia ir à polícia, como eu poderia se eu tivesse confessado minha vida estava praticamente acabada, egoísta como eu era. Eu simplesmente não acreditava que isso ajudaria a encontrá-la se eu fizesse isso. Talvez eu estivesse apenas sendo um covarde, mas era inútil, e ela se foi. Eu esperava todas as manhãs por uma atualização, mas cada 100 novas informações hoje matava um pedacinho de mim cada vez. Foi uma tortura absoluta, até o dia em que eles realmente a encontraram. Ela foi encontrada em uma fábrica abandonada nos arredores da cidade vizinha. Eu estava incrédulo. Senti minha garganta apertar a ponto de dificultar minha respiração ao ouvir a má notícia. Eu implorei a quem quer que pudesse me ouvir que deveria ser algum tipo de erro, mas infelizmente não há erros. Eu queria que ela sofresse muito e acho que consegui o que desejava. Ela foi encontrada enfiada em uma das chaminés agora desativadas, e seu corpo estava dentro de um saco de brinquedos para ser exato. Eu não podia acreditar, me sinto doente só de pensar nisso agora. Isso deve ser uma piada doentia, implorei, tentando em vão me convencer. Ela foi encontrada completamente nua, e seu corpo já estava bastante deteriorado nesse ponto. Mas eles sabiam que era ela. Eles sabiam, pois dentro de uma das cavidades oculares havia um pequeno pedaço de papel. Um bilhete com a frase "A lista dos travessos". Katie, você deveria ter sido boa. Eu desmaiei e caí onde estava em pé, bati a cabeça com bastante força e quando recuperei a consciência, esperava e rezava para que fosse apenas um pesadelo, mas claro que não era. Era real. Era tudo real e era tudo por minha causa. E eu sinto muito, Katie. Eu sinto muito, muito mesmo. Sinto muito pelo que eles fizeram com você. Sinto muito pelo que eu fiz com você. Agora tenho que viver com a culpa todos os dias. E não há um dia que eu não pense em confessar ou acabar com a minha própria vida. De uma forma mórbida, às vezes penso que se eu fizesse isso, nos colocaria em pé de igualdade, de algum modo. Embora eu saiba que isso seria impossível, pois nem consigo imaginar o que eles fizeram com você, pelo que te fizeram passar. Não consigo imaginar o pavor que você sentiu. Não consigo imaginar seus últimos pensamentos ou quão confusa e só você deve ter se sentido. Eu gostaria de poder voltar atrás, eu realmente gostaria, mas não posso. Você merece justiça, Katie. Você merece poder descansar em paz, no mínimo. Talvez confessar traga a você e sua família um encerramento. Independentemente da resposta, sou muito mais covarde para ambas as opções. Isso foi antes do Google existir. As páginas web eram geralmente muito básicas em Hypertext Markup Language com JavaScript. Quase ninguém usava CSS. Apenas fóruns de discussão e alguns sites bancários possuíam uma combinação madura de front-end e back-end. Eu estava navegando em blogs aleatórios, geosites e similares, apenas indo de link em link. Acabei me deparando com uma página estranha. Parecia ser pensamentos aleatórios de diferentes pessoas, mas para a época era muito bem projetado. A mensagem parecia ser criptografada, como várias pessoas tentando passar notas secretas. Comecei a analisar a fonte, e escondidos nos comentários de um JavaScript estavam vários endereços protocolo de internet. Reuni todos os endereços protocolo de internet em um arquivo de texto e comecei a enumerar. Alguns eram roteadores com mensagens de banner que eu poderia enviar para a rede, quase todos de uma universidade. Aviso, este é um sistema seguro na universidade de blá blá blá. As credenciais padrão da Cisco de antigamente funcionavam em quase todos eles, mas eu não mexia em alguns dos IPs, eram servidores web com pouco ou nada neles.
principalmente Apache ou Linux ou algum BSD. Pelo menos um servidor seguis. Se eu me lembro bem, finalmente encontrei um servidor web com um enorme diretório de arquivos HTML e imagens TIFF, com alguns subdiretórios menores contendo o mesmo. Name Server Lookup não retornou registros reversos para o protocolo de internet. Uma rota virtual rastreou até o Colorado. Os arquivos Hypertext Markup Language pareciam ser registros de um psicólogo ou profissionais de saúde mental. As imagens eram de fax, aparentemente de natureza tanto militar quanto médica. Enquanto eu navegava no subdiretório de volta ao principal no topo do novo arquivo Hypertext Markup Language, algo como 1/olac.html apareceu. O carimbo de data e hora era daquele exato minuto. Eu o abri e era uma mensagem de texto simples que dizia: "Nós tivemos", sem aspas ou letras minúsculas. Cerca de 15 segundos depois, o servidor caiu. Minha mãe e meu pai foram mortos em um terrível acidente de carro quando eu tinha 6 anos, e desde então fui criada por minha tia e tio no Texas, junto com meu primo mais velho. Demorou um pouco para me adaptar a essa nova configuração, mas com o tempo passei a aceitar minha tia e meu tio como figuras parentais. A pessoa mais próxima de mim, no entanto, era minha prima Lacey. Na verdade, éramos mais como irmão e irmã, realmente. Morando no Texas, frequentemente caçávamos e pescávamos, e meu tio nos ensinou a sermos atiradores habilidosos na caça ao javali. Isso é útil no sul dos Estados Unidos, onde esses porcos selvagens são considerados pragas devido ao seu efeito no ecossistema. Aos 13 anos, eu já era uma excelente atiradora, e meu tio às vezes até brincava que eu me tornaria uma franco-atiradora da polícia. Com o tempo, meu primo e eu desenvolvemos um interesse por computadores. Isso foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a internet era um fenômeno muito mais recente, e a ideia de uma superestrada de informações era muito fascinante para nós dois. Lacey é 2 anos mais velha que eu, e se formou no ensino médio mais cedo. Ela foi aceita na Universidade do Texas com uma bolsa de estudos em ciências da computação. Meu entusiasmo inicial por computadores se transformou em um interesse casual. Minha paixão era o jornalismo esportivo, e eu acabaria estudando na Universidade do Sul da Califórnia com bolsa de estudos nessa área. No verão de 2006, eu havia terminado meu 2º ano, enquanto Lacey havia se formado na faculdade e agora estava trabalhando para uma grande empresa técnica em Houston. Era férias de verão e eu não a via há um tempo, então voei para a cidade para visitá-la por alguns dias. Após horas de conversa, ela trouxe um assunto que desde então voltou para me assombrar. Era a Deep Web. Um colega de trabalho dela se gabava de passar tempo lá, alegando ter comprado drogas várias vezes e assistido a vídeos pesados que não podem ser encontrados na internet convencional. Lacey descobriu que essa parte da web só era acessível para hackers habilidosos. Isso ocorreu antes do desenvolvimento do software Tor. Agora, hackear se tornou um hobby dela, então ela decidiu conferir. Eu pensei, que diabos, certo? O que poderia ser tão ruim sobre essa dark web? Bem, muita coisa, como se veria. Quando começamos a navegar, perdemos a conta de quantos anúncios de assassinos de aluguel, traficantes de drogas e vídeos de tortura animal nos deparamos. Alguns dos vídeos eram transmissões ao vivo do que pareciam ser estupros reais, o que compreensivelmente nos fez estremecer, e até vimos coisas como pornografia de esmagamento. Aparentemente, existem pessoas por aí que se excitam sexualmente ao ver animais bebês sendo esmagados por saltos de agulha. Apesar de todos os horrores, Lacey tinha uma estranha fascinação pelo lugar. Contudo, eu perdi o interesse. Por fim, ela achou um link chamado Loja de Horrores do Tribunal de Justiça. Soava brega pra caramba, mas Lacey clicou mesmo assim. Ela foi recebida por uma mensagem informando que haveria um show naquela noite, mas que era apenas para membros. A página ofereceu a opção de registro, e ela o fez. SouthernEd04 foi o nome de usuário que ela escolheu, se não me engano. O site aceitou o registro dela,
Ela parecia ansiosa para entender a situação, mas para mim foi muito desconfortável. Pelo que eu tinha visto até agora, essas pessoas na Dark Web são do tipo que escondem suas verdadeiras cores e eu não queria ver a Lacey se associando com pessoas assim. Após o registro dela, um relógio digital nos recebeu, contando até o início da transmissão ao vivo. Pareceu uma eternidade, mas o relógio eventualmente chegou a 0 e a tela se iluminou. Vimos um homem usando uma máscara de caveira, luvas de esqueleto e vestido de couro. Ele mexia os dedos como o Sr. Burns e falava com uma voz profunda e distorcida. Saudações a todos e bem-vindos de volta à loja de horror do Tribunal de Justiça. Para todos os recém-chegados, é um prazer recebê-los em minha casa dos horrores. Parecia um showzinho bobo, mas dado tudo o que já tínhamos visto na Dark Web, eu não estava convencida de que algo verdadeiramente sinistro estava fora de questão. O personagem continuou. A primeira vítima da noite. Havia 2 outros homens que também estavam usando máscaras e vestidos de couro, e eles estavam arrastando uma terceira pessoa na frente da câmera. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, com um saco sobre a cabeça, como um refém. Andrew Fleming de Charlotte, Carolina do Norte, 43 anos, divorciado, pai de um filho e uma filha. Ele foi selecionado como a primeira vítima do massacre desta noite. Comecei a sentir-me mal do estômago e percebi que Lacey parecia nervosa. Para aqueles que são novos, são os meus espectadores que escolhem como as nossas vítimas encontram o seu fim. Seu nome de usuário é selecionado aleatoriamente e, após seu nome ser escolhido, uma caixa aparecerá na sua tela para oferecer várias opções. A opção que você selecionar será o método pelo qual este pobre homem morrerá. Um dos capangas arrancou o saco da cabeça do refém. O homem estava soluçando de terror e implorando pateticamente por sua vida. Eu tinha a esperança de que tudo fosse apenas um ato, mas cada vez mais me convencia do contrário. E agora que comece o processo de seleção. No lado esquerdo da tela, os nomes de usuário dos espectadores piscavam brevemente de forma aleatória. Um algoritmo usava um sistema de loteria para selecionar quem determinaria o destino deste homem. Eventualmente, ele se fixou no nome de usuário Who Gives a Crap 771 Who Gives a Crap 771. Um dos nossos convidados favoritos, Tribunal de Justiça, gritou de alegria. Como a vida do Sr. Fleming chegará a um fim horrível? Vamos descobrir. Uma caixa apareceu mostrando opções. A. Estrangulamento. B. Mutilação por motosserra. C. Tiros repetidos. O usuário escolheu a terceira opção. Muito bem. Que comece o massacre. Um capanga mascarado surgiu armado com uma espingarda cerrada. Ele mirou nos genitais do homem e atirou. Lacey e eu gritamos em choque e horror, enquanto o Sr. Fleming uivava em agonia extrema. O capanga então levantou o homem e atirou em ambos os joelhos, fazendo-o cair de volta no chão e continuar implorando por misericórdia, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. O capanga então sacou uma pistola de 9mm e esvaziou todo o carregador em suas costas. Não aguentei mais assistir, desviei o olhar da tela e vomitei meu almoço. Ouvi mais um tiro e o grito do homem parou. Que exibição deliciosamente macabra. Agora, para o nosso próximo convidado. Os criminosos trouxeram outro refém à vista, também amarrado e encapuzado. Ao remover o saco, revelou-se uma jovem mulher, com idade próxima à minha. Melissa Cartwright, de Pittsburgh, Pensilvânia, 24 anos solteira. Você será nossa próxima vítima. Agora veremos quem decide seu destino. Novamente, o slot à esquerda da tela piscou nomes de usuário aleatórios e, para nosso pavor, fixou-se no nome escolhido pela Lacey. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Lucy, desligue essa coisa, eu gritei. Southern Ned 04, um novato. Estamos felizes em recebê-lo em nossa assustadora família.
Agora você deve escolher como a senhorita Cartwright morre. A pequena caixa reapareceu, mas com várias opções diferentes das anteriores. Esfolamento, eletrocução ou incineração. Lacey ficou paralisada. Lacey, saia desta página agora, eu disse com medo e raiva. Vários minutos se passaram e J estava ficando impaciente. Bem, Nerd do Sul, estamos esperando. Lacey apertava os botões freneticamente, tentando escapar daquele lugar terrível. Se você não escolher nos próximos 20 segundos, estará em nosso próximo show, disse Tribunal de Justiça de forma ameaçadora. Por um instante, Lacey pareceu considerar uma das opções de assassinato, mas antes que pudesse escolher, arranquei o cabo da tomada, desligando o computador. Lacey começou a chorar enquanto eu corria para confortá-la. Você não acha que eles vão me encontrar, acha? Ela disse com medo. Eu não sei. Fiquei com Lacey mais alguns dias antes de voltar a voar para Los Angeles. E, para ser honesta, eu queria que as aulas recomeçassem, mas era meio de julho. A situação toda com aqueles malucos na Dark Web parecia ter-se resolvido, ou pelo menos era o que eu pensava. Quarta-feira, 19 de julho de 2006, 10h47 da noite. Eu tinha voltado para casa e me jogado na cama. Abri meu laptop e me deparei com uma visão horrível. Meu plano de fundo de desktop foi substituído por uma imagem da mesma máscara de caveira usada por Tribunal de Justiça e seus capangas naquela terrível transmissão ao vivo. Então, uma caixa de vídeo surgiu e uma mensagem começou a ser reproduzida. Olá, Jason. Sou eu, Tribunal de Justiça. Arrepios percorreram minha espinha. Como ele aprendeu meu nome? Como ele conseguiu invadir meu laptop? Acredito que temos um refém aqui que pode ser do seu interesse. O ângulo da câmera mudou para revelar. Não pode ser. Lacey. Ela estava amarrada e amordaçada, chorando no canto da sala, onde o Tribunal de Justiça filmava. Havia cortes e hematomas em seu rosto. Lembra quando eu disse para sua prima que ela faria parte do nosso próximo show? Eu sou um homem de palavra, Jason. Ela tinha uma escolha e se recusou a atender o chamado. E agora ela pagará o preço final. Ele se abaixou e acariciou o cabelo dela de forma assustadora. Ou ela irá... Eu fiquei imóvel esperando para ouvir o que ele diria a seguir. Decidi deixar nosso próximo show mais interessante. Seu primo terá uma chance de sobreviver se, e somente se, você eliminar este homem. Uma foto de um homem de meia-idade surgiu na tela. Raymond Marshall, 53 anos, de Los Angeles, Califórnia. Não há uma razão específica pela qual escolhi essa pessoa aleatória, exceto pelo fato de que ela mora perto de você. Agora você tem uma escolha simples. Você mataria uma pessoa para potencialmente salvar outra? Eu olhava para o meu laptop, incapaz de me mover ou falar. Eu queria salvar a Lacey, claro, mas valeria a pena matar outra pessoa inocente? 20 segundos, Jason. Tic-tac, tic-tac. Eu ouvi o Tribunal de Justiça provocando. Sem tempo para pensar, Tribunal de Justiça iniciou a contagem regressiva em voz alta. 10, 9, 8, 7. Sim, eu vou fazer isso. Eu finalmente consegui forçar para fora e me arrependi quase instantaneamente. Então você concordou em participar muito bem, então você tem até o final do nosso show de hoje à noite para realizar isso, que será em algumas horas. Mas esteja avisado, um dos meus capangas está atualmente em Los Angeles e ele está observando cada movimento seu. Você sabe, caso tente amarelar. E também estamos monitorando suas comunicações, então nem pense em avisar seu alvo ou chamar a polícia. Eu estava presa. Não havia saída para isso. Eu teria que me tornar uma assassina se Lacey fosse viver, e a ideia disso me enojava.
Se você não eliminar seu alvo em 2 horas, meus capangas vão te matar. Não deveria ser um problema. Seu primo me disse que você é um ótimo atirador. Tribunal de Justiça me enviou o endereço dele. Meu alvo está a 15 minutos de carro. Uma parte de mim queria cometer suicídio ali mesmo, mas eu sabia que isso seria covardia e certamente resultaria na morte de Lacey. Não, eu tinha que fazer isso. Tomei um banho rápido e depois fui para a garagem do meu prédio, levando meu laptop comigo. Abri a caixa de ferramentas na carroceria da minha caminhonete e peguei meu fuzil de assalto. Olhei em silêncio para a arma. Eu a trouxe comigo quando dirigi até a Califórnia 2 anos atrás e a usei muitas vezes para caçar javalis, mas não tive muito tempo para caçar qualquer coisa desde que me mudei para cá. No entanto, eu a limpei recentemente e tinha muita munição. Peguei o rifle e o joguei no banco de trás da cabine. Coloque isso, ouvi uma voz dizer. Assustada, me virei e vi um homem alto com um moletom com capuz usando uma máscara de caveira. Deixe-me adivinhar, você é o fantoche daquele psicopata, eu disse sarcasticamente. Coloque isso. Ele repetiu em um tom mais agressivo. Ele estava segurando um fone de ouvido em sua mão estendida. Eu peguei dele. Este fone de ouvido possui uma pequena câmera integrada que confirmará visualmente a conclusão da sua tarefa. Tente mexer nele e eu te mato. Eles tinham todas as suas bases cobertas. Que grupo adorável com quem você anda, eu disse enquanto entrava no meu caminhão. Eu o vi virar e ir embora. Não conseguia vê-lo nem ao seu veículo em lugar algum, e com isso eu liguei a ignição e comecei a dirigir para o endereço que TJ me enviou. O tempo todo eu vi um veículo utilitário esportivo escuro com janelas escuras, me seguindo o caminho todo. Tentei identificar a placa, mas era tarde da noite e eu não conseguia ver. Eventualmente cheguei à rua onde meu alvo pretendido morava. Sua casa ficava diretamente do outro lado da rua de um parque, então decidi que seria mais fácil me esconder do meu alvo se eu estacionasse meu caminhão lá. Enquanto isso, o veículo utilitário esportivo que estava me seguindo fez uma curva acentuada e estacionou do outro lado da rua. Eles falavam sério que ele observava todos os meus movimentos. Abri meu laptop e esperei que uma caixa de vídeo aparecesse na área de trabalho, como o Tribunal de Justiça disse que entraria em contato comigo quando estivessem perto do fim do seu show. Por volta da 1h20 da manhã, foi exatamente isso que aconteceu. Olá novamente, telespectadores fiéis. Tivemos um show bastante divertido até agora esta noite, mas temos uma grande final reservada para vocês. Ele saiu da câmera e arrastou uma mulher para a frente dela, mãos amarradas e boca coberta com fita adesiva. Era a Lacey. Um homem terminaria a vida de uma pessoa para possivelmente salvar outra? Vamos descobrir. Vamos para Los Angeles. No vídeo, a imagem de Tribunal de Justiça foi substituída pela transmissão da câmera do fone de ouvido que seu capanga me deu anteriormente. Eu sabia que era o sinal para observar a casa do meu alvo do outro lado da rua. Abaixei a janela o suficiente para o cano da arma ficar para fora. O capanga do Tribunal de Justiça saiu do seu veículo utilitário esportivo e subiu a calçada, e aparentemente o homem que eu fui designada para matar era um notívago. Todas as luzes da casa dele estavam acesas, e eu jurei que podia ouvir a televisão em alto volume. Talvez ele vivesse sozinho. O homem mascarado tocou a campainha e se escondeu ao lado da casa. Um homem chegou à porta. Era ele, meu alvo. Olá, quem está aí? Eu o ouvi gritar. Ele deu alguns passos para fora, e esse foi meu momento da verdade. Reuni cada grama de força e coragem que pude reunir e puxei o gatilho. Foi um acerto direto, bem entre os olhos. Raymond Marshall morreu antes de seu corpo tocar o solo. O capanga emergiu do lado da casa, caminhou até o cadáver e o examinou. Depois disso, ele olhou para mim e fez um gesto com a mão, provavelmente um sinal de verificação. Bem, aí está.
Nosso amigo era realmente capaz de cometer este assassinato? Como estou de bom humor, não vou matar o primo dele, ouvi Tribunal de Justiça dizer no meu laptop. O capanga voltou para seu veículo utilitário esportivo e partiu para a noite. Eu observei enquanto ele se afastava e respirei aliviada, mas esse alívio foi de curta duração. Vi Tribunal de Justiça sair da câmara e outro de seus capangas entrou em cena, armado com uma espingarda. Após uma leve hesitação, ele atirou e matou Lacey. Eu estava em total choque e descrença. Mesmo tendo feito exatamente o que esse monstro havia me ordenado, meu primo ainda foi assassinado. Eu havia cometido um ato que considerava repreensível, e tudo foi em vão. Passei os 2 dias seguintes chorando desesperadamente no quarto. Meu tio ligou, informando que ele e minha tia registraram um boletim de pessoa desaparecida. Tentaram contatar Lacey por dias, sem sucesso em encontrá-la. Fingi ignorância sobre o ocorrido, pois não conseguia me obrigar a contar a eles. Deitei na cama ponderando o que fazer a seguir. Esses monstros mereciam punição, mas ninguém mantém um show de assassinatos na Dark Web sem ser mestre em ocultar rastros. Porém, até os criminosos mais cuidadosos erram eventualmente. Então eu me lembrei de algo. O fone de ouvido usado naquela noite? Aquele com a câmera instalada. Será que ainda poderia ter filmagem nele? Talvez não. Eles provavelmente já o apagaram agora. Mas decidi que valia a pena tentar. Não tenho outras opções. Eu não tinha feito aulas de informática há um tempo, mas me lembrei dos truques básicos de hacking que a Lacey me ensinou. Posicionei os fones ao lado do laptop e iniciei o trabalho. Foi um trabalho duro, mas após várias horas, finalmente descobri como invadir a câmera. Eu esperava ver nada além de uma tela preta, mas para minha surpresa, descobri um arquivo de memória na câmera. Cliquei no arquivo e sim, havia imagens do assassinato. Eles erraram e esqueceram de apagar a memória. Mas isso foi apenas o ponto de partida. Eu precisava de algo mais para continuar. O capanga usava sua máscara o tempo todo, tornando quase impossível identificá-lo. O vídeo chegou ao ponto em que o capanga se afastou e eu notei algo. O veículo passou rapidamente sob um poste de luz brilhante e desapareceu na escuridão. Vi uma placa de carro, mas a imagem estava muito borrada. Eu invadi um pouco mais para ver se conseguia melhorar a resolução e funcionou. A imagem agora estava clara. Era uma placa de Nevada. Eu estava um passo mais perto. Digitei o número da placa no banco de dados e o veículo apareceu. Era um Toyota 4Runner de 2002 registrado para Zachary Parker, de Reno, Nevada, a cerca de 7 horas de carro ao norte. Também consegui o endereço dele e agora estava no rastro dos assassinos do meu primo. Você vai cair ao Tribunal de Justiça. Vou garantir isso, mesmo que me custe a vida. Eu empacotei comida, corda, fita adesiva, uma arma de fogo que eu usava para defesa doméstica e uma faca de caça que eu trouxe comigo quando me mudei para cá. Antes de partir de Los Angeles, comprei gás de pimenta, arma de choque e gravadora em uma loja local. Eu estava pronta para me vingar desses psicopatas. Eu disse aos meus colegas de quarto que faria uma viagem curta e que voltaria em alguns dias, mas, na verdade, eu não tinha ideia se voltaria mesmo. Esses eram alguns dos vilões que eu enfrentava. Saí ao meio-dia, mas o trânsito pesado acrescentou 1 hora à viagem. Cheguei a Reno por volta das 10 da noite e, como não conhecia bem a área, levei mais 1 hora para encontrar o endereço do motorista do veículo utilitário esportivo. Finalmente, cheguei a uma rua calma em um bom bairro. Era uma casa térrea, de tamanho médio, semelhante em aparência àquela em que eu cresci no Texas. E lá estava na entrada o Toyota 4Runner preto com o mesmo número de placa. Eu estava extremamente nervoso e precisei de várias respirações profundas para me acalmar. Por fim, tomei coragem, peguei minha mochila e desci do caminhão.
Lentamente e silenciosamente, me aproximei da casa, esperando contra a esperança que ninguém me notasse, mas de repente a porta da garagem começou a se abrir. Eu me agachei ao lado da casa para me manter fora de vista, e um homem saiu da entrada da garagem e entrou no veículo utilitário esportivo para ligá-lo. Mas ele não estava indo a lugar nenhum. Ele simplesmente moveu seu veículo para a garagem antes de desligá-lo. Ouvi a porta do veículo abrir e fechar novamente, aproveitando minha chance. Deixei meu esconderijo correndo e me esgueirei até a garagem no canto, usando o veículo utilitário esportivo como esconderijo. Felizmente, ele não me notou. Ele fechou novamente a porta da garagem, apagou a luz e voltou para a casa. Fiquei agachada no canto por mais meia hora, esperando que ele fosse dormir logo, já que era tarde da noite. Por fim, cheguei silenciosamente à porta que levava à garagem e a abri. Eu tinha entrado na lavanderia e havia outra porta que eu também abri. Agora eu estava em um corredor escuro e no final havia um quarto com a porta parcialmente aberta e a luz acesa. Ouvi o chuveiro ser desligado e, minutos depois, barulhos de gargarejo. Foram os minutos mais longos da minha vida enquanto eu esperava pelo momento certo para agir. Rastejei lentamente pelo corredor escuro, evitando fazer barulho. Coloquei a bolsa no chão e puxei meu taser. Então ouvi um leve rangido do homem sentando-se na cama e foi quando fiz minha jogada. Eu irrompi pela porta do quarto e atirei no homem no peito com a arma de choque. Eu me certifiquei de que ele foi eletrocutado por um bom tempo porque eu queria que ele sofresse, além de querer garantir que ele não seria capaz de reagir enquanto eu usava minha corda para amarrá-lo à cadeira do quarto. Algum tempo passou e ele se recuperou de sua desorientação. Ele levou um momento para perceber que estava amarrado e começou a se agitar freneticamente. Então ele olhou para mim e soltou um grito abafado. "O que diabos você está fazendo aqui? Como me achou?" "Você ficou descuidado", falei secamente. "Aposto que você nunca pensou que me veria novamente, não é?" Ele me olhou com desprezo. "Dê-me nomes e localizações." "Não vou te contar nada", ele desafiou. "Tudo bem, eu tenho bastante tempo. Enquanto isso, vamos ver até onde você aguenta. Vamos ver o quão forte você realmente é." Ele engoliu nervosamente. "Zachary, temos duas opções, a fácil ou a difícil." "Nomes." "Nunca", ele gritou. E foi quando eu saquei minha pistola e atirei nele no joelho esquerdo. Ele gritou como uma banshee e não pude evitar a satisfação ao vê-lo sofrer. "Não é tão durão quando suas vítimas reagem, é?" "Comece a falar." "Vá para o inferno. Talvez eu vá. Mas eu vou levar todos vocês comigo." Então eu puxei meu spray de pimenta e atirei diretamente no rosto dele, o que levou a mais gritos. Eu garanti que ele recebesse uma dose alta, fazendo seus olhos lacrimejarem muito e o muco escorrer do nariz. "Fale." "Você não vai conseguir nada de mim." "Certo. Acho que preciso aumentar a aposta." Alcancei novamente a bolsa de lona e peguei a faca de caça. "Vamos ver. Seus dedos, seus pés ou suas joias de família?" Ele me encarou em silêncio, suando profusamente. "Ficarei com as joias de família então", eu disse, e me aproximei mais e comecei a pressionar a faca contra sua virilha. "Tudo bem, eu vou falar." Eu recuei e sorri com satisfação. "Isso é mais parecido." Ele derramou os feijões sobre os nomes e endereços de todos os seus colegas de trabalho. Ele até deu o endereço do armazém abandonado, onde eles realizam suas transmissões ao vivo. Ele mencionou planos de realizar outro show amanhã à noite. E por mais que eu odiasse esse homem, eu não queria realmente matá-lo. Eu teria preferido que Zachary e seus amigos fossem mantidos vivos para sofrer na prisão para sempre, mas eu também não podia correr o risco de que ele avisasse seus amigos que eu estava seguindo-os. Eu pressionei a arma contra sua têmpora e então eu... ouvi um gemido, mas não vinha de Zachary. Vinha do armário do quarto dele. "O que diabos foi isso?"
Não é nada, não tem nada lá. Ao abrir o armário, fiquei devastado com o que vi. No canto estavam 2 crianças amarradas e amordaçadas, um menino e uma menina. Cortes e hematomas por todo o corpo. Eles deviam ter no máximo 9 anos. Denunciei um sequestro para a polícia e saí da casa do Zachary despercebida. Com prisão e detenção, ele não poderia avisar o Tribunal de Justiça? Passei a maior parte do dia seguinte vigiando o armazém abandonado que Zachary me contou. Não conseguia me concentrar em nada além de derrotar esses caras. Com o pôr do sol, decidi fazer a jogada na fábrica, com ou sem a presença de Tribunal de Justiça e seus capangas. Eu peguei a entrada dos fundos, esperando que chamasse menos atenção, e eu tinha minha espingarda de atirador, lanterna, faca de caça e taser comigo. Se o que eu via em sua live indicasse algo, eles sempre vinham armados. Abri a porta dos fundos devagar, mas mesmo assim ela rangeu alto. Tentei ser corajoso, mas o rangido me fez temer que eu tivesse alertado eles da minha presença. Apesar desse medo, escolhi seguir em frente com meu rifle apontado à minha frente o tempo todo. A fábrica estava escura e silenciosa, e cada pequeno ruído que eu ouvia me fazia estremecer, mas eu não ia voltar atrás agora. Eu tinha ido longe demais para abortar neste ponto. Havia um cheiro mofado no ar, mas logo deu lugar ao cheiro da morte. Reconheci imediatamente. Quem caça javalis selvagens, tanto quanto eu, se torna muito familiarizado com o cheiro de carne em decomposição. Segui o fedor até uma porta no fim de um corredor. Abri e iluminei com minha lanterna uma sala totalmente escura. Ao varrer o feixe de luz, vi uma pilha de corpos, incluindo crianças. Então, iluminei o outro lado da sala e vi 3 pessoas amarradas e amordaçadas em um canto, um homem e 2 mulheres. Usando minha faca de caça, cortei as cordas que os amarravam quando uma das mulheres cativas perguntou: "Você é um policial?" "Não, estou apenas aqui para ajudar", respondi. Então eu apontei para os corpos mortos. "As vítimas da noite passada", eu perguntei. "Sim, eles ainda não tiveram tempo de enterrá-los. Eles estão fazendo um show doentio na internet e nós éramos os próximos", disse o prisioneiro. A outra refém estava traumatizada demais para falar. "Não posso dizer que é culpa." "Vocês 3 saíam daqui e vão para a delegacia?" "Estamos fechando eles", eu disse. "Você vai ficar bem?", perguntou o refém. "Vou ficar bem. Esses caras não são tão durões. Agora vá." Sem perder o ritmo, o trio saiu correndo de lá e pela saída dos fundos. Deixei a porta deste quarto aberta para assustar eles quando chegassem. Cheguei à área principal da fábrica. A sala estava quase vazia, contendo apenas umas mesas, um PC com webcam e alguns cabos de extensão. Notei uma escada que levava à passarela acima. Decidi que este seria um bom esconderijo enquanto aguardava a chegada deles, que não demoraria muito. Menos de 10 minutos depois, 4 homens entraram no prédio pela porta da frente. Eles não usavam máscaras e portavam espingardas, como esperado. O líder era alto, magro e tinha cabelo loiro. "Onde diabos está o Zachary?" "Você conseguiu entrar em contato com ele?" O homem de cabelos loiros gritou frustrado. Deduzi rapidamente que era o Tribunal de Justiça. "Estive tentando entrar em contato com ele o dia todo, mas o quê? Passei pela casa dele mais cedo hoje. O lugar estava cheio de policiais. Acho que um dos vizinhos dele sabia sobre aquelas crianças sequestradas", respondeu o capanga. Seu Joss soltou um suspiro exasperado. "Tudo bem. Vamos ter que nos virar sem ele. Eu deveria ter sabido que trazê-lo para o time foi um erro. Ele sempre foi um pouco descuidado." "Você não faz ideia, Tribunal de Justiça", murmurei silenciosamente do meu esconderijo. Tribunal de Justiça ligou o computador em sua mesa. "Traga aqueles 3 reféns. Vamos começar o show de hoje dentro da próxima meia hora." "Entendido, chefe", disse um dos homens enquanto sumia pelo corredor. Preparei minha espingarda de caça do meu posto na passarela.
O confronto se aproximava. J mexeu um pouco no computador quando de repente ouviu um grito alto. Que diabos foi isso? J disse. O capanga reapareceu, parecendo frenético e suando. Os reféns, eles se foram. Como assim eles se foram? J perguntou incrédulo. Eles se foram. O depósito estava escancarado. Eu entrei e eles não estavam lá. As cordas haviam sido cortadas. Eu vi Tribunal de Justiça com a mão no rosto. Como diabos eles... Deixa pra lá. Se essas pessoas de alguma forma escaparam, elas estão trazendo a polícia de volta para cá, com elas. É melhor nós irmos agora. Eu não ia dar a eles essa chance. Eu apontei o rifle para o joelho do capanga e atirei. Ele gritou de dor e caiu no chão. Tribunal de Justiça e seus 2 cúmplices restantes olharam freneticamente ao redor, buscando encontrar quem atirou em seu amigo. Um deles caminhou diretamente na minha frente e eu tinha um tiro claro nas suas costas. Eu atirei e o acertei na medula espinhal. Ele nunca mais voltará a andar. Agora restavam apenas 2. O último dos capangas de Tribunal de Justiça correu para o lado do amigo, e eu o atingi no joelho direito, mas essa vitória foi efêmera. Ouvi um tiro ricochetear atrás de mim. Tribunal de Justiça me avistou. Levantei e corri o mais rápido que pude pela passarela, quando ouvi outro tiro, e depois outro. Ele bombeou a espingarda novamente, mas ao puxar o gatilho, ouviu-se apenas um clique. Aproveitei a oportunidade e atirei 2 vezes na perna esquerda do Tribunal de Justiça, que caiu como os outros. Desci pela escada mais próxima para o nível do chão. Tribunal de Justiça gemia de dor, segurando a perna. Resolvi me divertir mais ao me aproximar dele. Disparei outra rodada, desta vez em seu ombro. Peguei a faca de caça e fiz um arremesso por baixo, e ela acertou na perna direita dele. Finalmente, eu o atordoei com um taser e o fiz contorcer e se debater como um peixe em terra seca. Oh, como os poderosos caíram, eu disse com arrogância. Depois de recuperar a compostura, Tribunal de Justiça olhou para mim. Surpresa em me ver? Mas como... Espere, não me diga, Zachary. Como você disse, ele sempre foi um pouco descuidado, e desta vez, isso voltou para te morder na bunda. Tribunal de Justiça riu baixinho. E agora qual o próximo passo? Você irá para a prisão conosco, ou esqueceu do assassinato que cometeu em nosso nome? Eu atingi Tribunal de Justiça com raiva em sua cavidade torácica, com a coronha do meu rifle. Em seu nome? Você me chantageou. Você prometeu libertar a Lacey se eu matasse o Raymond Marshall? Não, eu disse que talvez não a mataria se você o matasse. Caso tenha esquecido, foi meu capanga que atirou no seu primo. Perto o suficiente. Esses homens seguem suas ordens como ovelhas cegas. O sangue dela e de Raymond Marshall estão em suas mãos. Você sabe muito bem que eu não queria participar. Você está certo, você não era. A morte de Marshall foi minha responsabilidade, mas e daí? Você não pode provar, você ainda vai cair com o resto de nós. Na verdade, eu posso provar, e com isso eu tirei meu gravador e reproduzi toda a nossa conversa. Encare isso. Mesmo que um promotor pressione as acusações contra mim, você realmente acha que algum júri votará para condenar uma vez que ouvirem a história toda? Tribunal de Justiça ficou em silêncio por um tempo. Eventualmente ele falou. Você vai me matar. Assim que ele disse essas palavras, ouvimos sirenes ao longe, e elas estavam se aproximando. Eu olhei para baixo para Tribunal de Justiça. Não, eu não vou te matar. Seus companheiros de cela farão isso por mim. A Deep Web é uma das coisas mais incríveis na Terra. Não por deixar as pessoas alegres, mas por ser uma visão completamente sem censura das pessoas. Você pode falar o que pensa, comprar o que quiser, fazer o que quiser. Na Deep Web você tem liberdade completa e total. Eu sempre fui fascinado pela Deep Web, e na época em que os eventos dessa história ocorreram, eu estava na faculdade. Muitas pessoas no meu campus realmente estavam se envolvendo em acessar a Deep Web. Era quase como uma tendência.
com tantas pessoas entrando, parecia perfeitamente seguro para mim tentar. Agora, eu sempre ouvi falar das histórias de terror da Deep Web, shows e hacking, tropeçando em sites nojentos e pessoas até descobrindo seu endereço de alguma forma. Essas histórias foram o que mais me afastou da Deep Web. Mas com a maioria das pessoas da minha faculdade usando regularmente, decidi experimentar e pedi a um amigo para vir e me ajudar a configurar. Quando meu amigo chegou, abrimos meu laptop e ele começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor, um programa que permite acessar a Deep Web. Ele também me perguntou se eu estava planejando fazer algo ilegal, ao que eu respondi que não. Ele disse que, como eu não estava, não era necessário instalar o Tails, aparentemente um software que aumenta a segurança para atividades ilegais. Um pouco depois, tudo estava configurado. Eu tinha meu novo endereço protocolo de internet e meu amigo me deu uma breve explicação do que fazer e do que não fazer. Ele deixou bem claro que quando eu estivesse usando a wiki oculta, que eu mantivesse o modo sensor ativado para que fosse menos provável que eu visse algo que não queria ver. Após cerca de 2 semanas de uso, eu me sentia um profissional. Eu acessei vários sites, conversei com pessoas incríveis, fiz amigos e até comprei maconha. Eu estava arrogante e pronto para me aprofundar na Dark Web. Desativei o modo sensor na wiki oculta e comecei a navegar pelos links. Demorou um pouco porque o Tor é um pouco lento e muitos dos links apenas levavam a páginas da web mortas. Eventualmente me deparei com um site chamado All the Gore. Era sobretudo uma ampla sala de bate-papo com vários tópicos distintos. Eu tinha um estômago bastante forte e tinha visto muitos filmes violentos, além de algumas outras coisas horríveis através da internet normal. Após examinar algumas salas de bate-papo, percebi o quão doentio o site realmente era. As pessoas nesta sala de bate-papo eram assassinos reais, se gabando de algumas das coisas que haviam feito. Você também poderia postar fotos. Um homem com o nome de Culture 045 tinha o palco em uma das salas de bate-papo. Ele estava explicando em detalhes como ele havia invadido a casa de alguém, pegado uma pessoa jovem e brutalmente acabado com seus pais se escondendo debaixo da cama, e então cortando suas gargantas. Ele então explicou como ele levou a menina para sua casa, acabou com ela depois de fazer coisas horríveis com ela. Eu não pensei que ele estava dizendo a verdade no início, mas então ele compartilhou imagens. Essas foram as coisas mais horríveis que eu já vi. Close-ups de tudo o que acontecia na cultura continuavam postando fotos. E as novas eram da garota. Comecei a chorar. Ele então mostrou uma foto dele com uma furadeira. Você pode imaginar o quão assustador isso foi, mas enquanto ele estava fazendo isso, ele estava olhando para a câmera com pura alegria no rosto. Eu tinha visto o suficiente e digitei na janela de chat algo que me arrependi depois. Vocês são doentes e merecem morrer. Como conseguem dormir à noite? Imediatamente as pessoas começaram a zombar de mim, dizendo que eu era tão impotente e ignorante quanto a menina nas imagens, e que eu deveria sair da parte dos adultos da internet. Eles começaram a me chamar de todos os tipos de nomes e de empata. Quando o Culture digitou algo na caixa de chat, ele disse realmente: "Onde você mora, amigo? Tenho certeza que todos adorariam te ver no site." Eu então cometi o maior erro da minha vida e digitei: "Eu chamei a polícia e estou fechando este site." Menos de 1 minuto depois, tudo no site estava preto e uma nova caixa de chat apareceu em verde nela. Alguém chamado admin digitou na caixa: "Chame a polícia e você vai se arrepender." Eu não digitei nada na caixa e alcancei meu celular. O que aconteceu em seguida me assombra até hoje. Meu celular mostrava uma nova mensagem. Eu a abri e estava escrito: "Chame a polícia e você está morto." Não havia número, não dizia nem número desconhecido, estava apenas em branco. Olhei de volta para o meu laptop e vi a luz da webcam acender. Rapidamente a cobri, mas vi na tela uma foto minha olhando para o meu celular. Arregalei os olhos e congelei por um momento, onde o administrador digitou novamente: "Coloque o celular agora mesmo e descubra sua webcam."
Coloquei meu celular, mas mantive a webcam coberta, e então ele disse: "Tudo bem então, seja assim." Após ele postar meus dados pessoais na caixa de chat, digitou: "Seria uma pena se você e seus amigos da faculdade desaparecessem, não seria?" Então fiz como ele disse e descobri. Ele então me disse para seguir suas instruções sobre como tornar possível para mim alcançar o site novamente. Eu segui cada uma delas, e quando terminei, recebi uma mensagem que dizia: "Agora não tente nunca mais voltar. Assim como antes, não tinha número." Eu ainda liguei para a polícia do telefone do meu amigo, mas eles nunca conseguiram encontrar o site. Se você já navegou na Deep Web, não explore sem pensar, especialmente se não tiver softwares adicionais para mantê-lo mais seguro. Eu era um estudante universitário estúpido, e só espero que ninguém cometa o mesmo erro que eu cometi. Mudei de casa e atualizei meus dados, mas os pesadelos persistem até hoje. Como você pode imaginar, eu estava extremamente abalado com o que havia acontecido. A polícia tentou rastrear o site, mas como não conseguiram recuperar meu histórico e eu o encontrei clicando em links aleatórios, parecia sem esperança encontrá-lo. A polícia me disse para mudar todas as minhas informações pessoais e para me mudar para a casa de um amigo. Após isso, decidi me mudar para a casa do meu amigo David. Ele era extremamente honesto e trabalhador, nunca ia a festas, não procrastinava, não se embriagava, nem se drogava, sendo muito dedicado a terminar a faculdade. Na verdade, ele era um dos poucos jovens que eu conhecia na época que não acessava a Deep Web regularmente. Eu tinha contado a ele toda a minha experiência lá, e foi principalmente por isso que ele concordou em me deixar ficar com ele. Uma noite, estávamos ambos acordados estudando muito tarde quando meu telefone tocou. Olhei para ver quem tinha me mandado uma mensagem e vi que a pessoa que enviou a mensagem não tinha número, assim como da última vez. A mensagem dizia: "Verifique seu computador." Não havia mais nada, apenas uma simples instrução. Abri meu laptop e quando o fiz, notei que não tinha controle do mouse. Tentei movê-lo, mas o mouse se movia sozinho. De alguma forma, alguém tinha acesso remoto ao meu computador. Eu nunca tinha dado acesso remoto a ninguém antes. Tentei um monte de comandos de teclado, mas nenhum funcionou. Notei que quem quer que estivesse controlando meu laptop estava baixando um software, provavelmente um malware, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ouvi meu telefone tocar novamente, mas desta vez era uma mensagem que dizia: "Olhe pela sua janela." Eu não sabia a qual janela o cara estava se referindo, então olhei pela que eu estava sentado ao lado e vi um homem no estacionamento encostado em uma van branca. Ele tinha um telefone na mão e quando olhei para ele, ele acenou com a cabeça. Meu telefone tocou novamente. Pressione e segure as teclas Shift Alt F5 simultaneamente para ativar o software. Chamei David para o meu quarto para mostrar o que estava acontecendo. Ele parecia tão nervoso quanto eu. Mas, com um homem bem próximo à nossa janela, não queríamos irritá-lo. David chamou a polícia imediatamente e me disse que eles chegariam em breve. Eu não ativei o software e apenas fiquei sentado. Eventualmente recebi outra mensagem: "Eu vou entrar se você não fizer isso agora." Eu não sabia por que ele ou a pessoa que controlava meu computador não podiam fazer isso, mas eu não ousei perguntar. Ao mesmo tempo, eu estava 99% certo de que este programa tinha malware ou spyware ou algo que seria muito prejudicial para minha máquina, então me recusei a ativá-lo. David pegou o bastão de beisebol apenas no caso de o homem do lado de fora tentar entrar e 5 minutos depois ouvimos a maçaneta girar. Estava trancada, mas então ouvimos batidas na porta. Nós dois nos assustamos e eu olhei pela janela novamente e com certeza o homem e a van tinham ido embora. As batidas na porta ficaram mais violentas, até que eventualmente ouvimos um horrível som de arranhões. Durou mais alguns minutos e então ouvimos passos andando pelo corredor e eventualmente se afastando. Recebi outra mensagem: "Nós voltaremos." Essa realmente me pegou. Ao chegarem, os policiais me mandaram olhar para a porta. Eu os segui pelo corredor e vi gravado na nossa porta o meu nome. A polícia começou a investigar todo o prédio e eles trouxeram um policial técnico que pegou meu computador. Ele iniciou varreduras e investigou o software estranho. Ele acabou fechando e removendo o software, dizendo que meu laptop estava comprometido.
Ele disse que os arquivos principais haviam sido hackeados e corrompidos. Fizemos uma limpeza completa, e ele olhou meu telefone também, assim como da última vez. Ele não conseguiu dizer de onde as mensagens vieram, e me disse que eles certamente enviariam alguns policiais por perto caso isso acontecesse novamente. No dia seguinte, eu tinha acabado de chegar em casa da escola e estava realmente cansado. Como David ainda não tinha chegado em casa, entrei no quarto e caí na cama, começando a fechar os olhos. Quando ouvi um barulho de chocalho no meu armário, levantei a cabeça e não ouvi novamente. Então eu voltei a dormir. Alguns minutos depois, a porta do armário se abriu. Saltei da cama e vi um homem mascarado vindo em minha direção. Corri para a porta, batia atrás de mim e corri para o estacionamento. Liguei o carro e dirigi o mais rápido que pude. Quando a polícia chegou, o homem, claro, já tinha ido embora. O apartamento não estava destruído nem nada, mas não encontramos nada roubado. Ele não parecia ter feito nada a princípio. Nessa noite, 2 policiais estavam monitorando todos que entravam e saíam do prédio para pegá-lo. Abri meu laptop e notei que meu papel de parede havia mudado. Era apenas um monte de árvores, mas tinha sido alterado para uma foto repugnante de um homem com uma máscara. O mesmo homem que eu vi em meu armário, enfiando uma faca no que parecia ser uma boneca. Também notei que todos os meus aplicativos e programas haviam sumido, e vi o mesmo software da última vez bem no meio. Eu cliquei nele. Já havia sido instalado, assim como da última vez. Preencheu a tela inteira e parecia que uma transmissão ao vivo estava acontecendo. Eu não conseguia sair e a transmissão ao vivo vinha da casa de um menino. Ele parecia bastante jovem, era apenas ele olhando para o seu computador. Não demorou muito para eu perceber o que estava assistindo. Ele não tinha ideia de que isso estava acontecendo através de sua webcam. Vi uma pequena caixa de chat aparecer à direita da tela. Nela, alguém digitou: "Bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Estamos felizes que todos puderam estar aqui. Obrigado, John, por estar aqui também." Meus olhos se arregalaram. Meu nome era John e eles estavam esperando até eu estar assistindo para começar. Enquanto eu assistia, vi a porta do armário atrás do pobre menino se abrir lentamente e um homem saiu com uma caixa de ferramentas em uma mão. Ele silenciosamente colocou a caixa de ferramentas no chão, pegou um pouco de fita adesiva e então foi atrás do garoto. Agarrou-o firmemente. O rosto do pobre garoto era de total medo. Ele tentou gritar, mas a fita impediu isso. Tentei sair com todas as minhas forças, mas não consegui. Então vi o homem tirar a chave de fenda e colocá-la no peito do garoto. O sangue começou a jorrar e o garoto fez todos os tipos de ruídos horríveis. Vi as lágrimas saírem dos olhos do garoto enquanto o homem doente se divertia com aquela arma. O homem então pegou um martelo, como você pode imaginar. As coisas ficaram bagunçadas. Tentei todos os comandos que pude para sair, mas nada estava funcionando. Notei que a caixa de chat estava inundada de mensagens, pessoas incentivando o cara e pedindo para ele fazer certas coisas. O homem então pegou uma serra elétrica portátil. O garoto gritou de dor e eu comecei a ter lágrimas nos meus olhos. Isso era repugnante. E chegou ao ponto em que eu quase não aguentava mais. Quando vi alguém chamado Culture045 digitar na caixa "Obrigado por assistir, John", com um emoticon piscando. Depois disso, o programa fechou sozinho e fiquei com um papel de parede repugnante. Eu estava suando, respirando pesado e me sentindo doente durante todo o evento. Eu não percebi que meu telefone tinha tocado várias vezes. Olhei para ele e as mensagens mais odiosas e maldosas vinham dos meus amigos e família. Questionei minha mãe sobre o problema e ela respondeu por mensagem: "Você enviou aquela transmissão ao vivo doentia e perturbadora para todos. Não acredito em quem você se tornou. A polícia foi acionada." Eu me senti mais doente do que antes. Os monstros, de alguma forma, transmitiram ao vivo para todos os meus amigos, fazendo parecer que era eu quem estava transmitindo. Eles destruíram minha vida em poucos minutos. Quando a polícia chegou, relatei tudo. Eles rapidamente conseguiram explicar a todos os meus amigos e familiares o que estava acontecendo. Eles realmente se empenharam em encontrar essas pessoas, e um mês depois 4 homens foram presos. Um era Culture045, o outro era Admin1 e os outros 2 estavam trabalhando com eles. O site foi desativado e eu obtive um novo celular e notebook. Eu poderia dizer um clichê de terror, como continuar recebendo mensagens ou ouvir coisas estranhas desde então.
Mas nada disso aconteceu. Eles foram presos e eu nunca mais ouvi nada. É bom saber que esses homens estão na cadeia, ou talvez até mesmo mortos. O que me assusta são as pessoas que assistiam às transmissões ao vivo por prazer. Essas pessoas ainda estão por aí, e provavelmente existem milhares de outros Culture 045 espalhados pelo mundo. Se você já navegou na Deep Web, seja extremamente cuidadoso. Ei pessoal, aqui é o Mortis Media e muito obrigado por ouvirem, espero que tenham gostado das histórias da Deep Web de hoje, um dos meus tópicos favoritos, muito sombrio e assustador. Se você gostou, não se esqueça de me dizer nos comentários, é sempre muito apreciado. Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, vá em frente. Junte-se aos, 27% dos inscritos que assistem aos vídeos. Já que existem 73% de vocês que ouvem, mas não assistem. Então, você sabe, vamos mudar isso, pessoal. Como sempre, agradeço imensamente aos meus membros e patronos pelo apoio contínuo, mas hoje um obrigado especial a Miss Fearsome por se juntar a nós neste vídeo. É incrível tê-la conosco, e como você obviamente ouviu, ela é uma narradora realmente talentosa. Então vá em frente, mostre a ela algum amor. Um link para o vídeo dela está na tela agora e um link para o canal dela está na descrição. Mas vou deixar as coisas aqui, pessoal, para vocês conferirem ela. Continuem incríveis e nos vemos na próxima.